no que tinha dentro de mim, no que eu ia sofrer para minha frente. Você pensava na cura. Eu pensava só na cura. Eu acordava de manhã, ia pro hospital, morando em Búzios, eu pegava a estrada até o hospital, e aí eu aprendi, né, conforme eu ia fazendo os ciclos de quimioterapia, que quando eu saía do hospital, eu saía muito bem, porque você recebe um monte de remédios, né, depois que você faz ali, então você sai bem. Agora você acorda no dia seguinte muito mal. E assim, é muito doido, porque os remédios, você toma depois até da quimioterapia, fazem a sua mente ficar muito acelerada. Então, a mente quer que você dá vontade de sair surfando e sair correndo e viver a vida. Mas o corpo, ele fica assim... E quando eu estava com... O câncer era uma doença muito silenciosa, muito perigosa, né? O meu linfoma estava com 15 centímetros já. Meu Deus. Desse tamanho, dentro aqui da minha barriga. E eu não sentia dor. Era o incômodo e essa questão da alimentação, porque ele estava tão grande que não deixava a comida passar pelo intestino ali. Ele ficava pressionando o intestino. Ele ficava na parede. É como se fosse os gânglios, né, que a gente tem aqui no pescoço. É como se fosse a íngua, isso, né? E que nesse caso era na barriga aqui, na parede do abdômen. E você não sente dor, não sente nada. Ou seja, quando vem a doença, ela vem de uma forma inesperada, né? Totalmente inesperada. Você não se preparou para aquilo, com uma dor, um processo. Simplesmente ela... Foram os efeitos colaterais que me trouxeram esse alerta. A comida que não descia, o incômodo na hora de remar, porque ele pressionava os outros órgãos, né? Quando eu deitava na prancha. E... O ciclo teu de químio era como 30 em 30 dias? 21 em 21 dias. 21 dias. E, enfim, eu completei o ciclo. Quantas sessões foram? Foram 6 sessões. 6 sessões. Aí você ficou esse período aqui no Brasil? Fiquei o ano todo de 2024 no Brasil. Aí o planejamento era, terminando o ciclo, eu ia fazer um transplante de medula autólogo, que seria da minha própria medula, porque minha medula não estava afetada. Então eu não precisaria de uma pessoa, um transplante de outra pessoa para mim, seria doador, no caso. Doador, eu mesmo seria meu próprio doador, né, que eles chamam de autólogo. E aí esse seria o maior desafio, porque eu teria que ficar quase um mês no hospital né, é como se você tivesse nascido novamente. Você tem que tomar todas as vacinas, seu sistema imunológico fica de um bebê recém-nascido. Então você tem que ficar ali no hospital durante quase um mês e tal. Então esse seria o maior desafio. Aí tem uma história interessante. Quando eu saí do Havaí, eu tinha lá 2 carros, meu e da minha esposa, a nossa casa alugada, né? Enfim, uma estrutura que a gente literalmente, no dia 30 ficou abandonou. No dia 31 embarcou e veio para o Brasil. E precisava resolver tudo no meu nome, não dava nem para pedir para minha esposa ir resolver. Aí no terceiro ciclo, falei para minha esposa, vou pro Havaí para resolver isso. A primeira semana eu fico destruído na quimioterapia, a segunda semana começa a melhorar, na última semana, na terceira, que é cada 21 dias, né? Na terceira semana eu tô me sentindo bem, eu vou ficar 7 dias lá, resolver o que tinha que resolver e volto. Beleza. Cara, eu cheguei, botei o pé no Havaí, melhor swell do ano, da temporada. Altas ondas, 15 pés de onda, mar enorme, perfeito, em off the wall. Tipo assim, que presente. Presente divino. Meu Deus, coisa e eu tava linda. vivendo aquele pesadelo. Falei, vou para dentro d'água. Tava assim, fisicamente muito mal, mas eu conheço muito bem aquela onda ali. Eu, já vou pro Havaí desde os 15 anos de idade, né? Então, peguei ali um tubo assim incrível. Ali eu falei assim, cara, é isso. Eu quero viver isso de novo na minha vida. Então, além das minhas filhas, da minha família, eu quero estar vivendo isso muitas vezes. Então, era o meio do ciclo, né, da quimioterapia. E foi uma injeção, né, de motivação, né? Tudo que eu precisava. Aí fiquei naquela loucura, correria, devolvendo casa, pagando multa, pagando tudo em dólar, né? Foi uma loucura, assim, os gastos absurdos. E, graças a Deus, resolveu tudo, vim para o Brasil, terminei. E aí, quando a gente estava ali quando terminou o ciclo, e eu precisei voltar para os Estados Unidos, porque a gente tem o green card, a gente não pode ficar longe do país por mais de 6 meses.
Então, a minha filha e minha esposa já estavam no Brasil durante todo o período. Eu tinha ido ficar 3 meses, né? E tinha muita coisa que a gente não tinha conseguido resolver em uma semana. Então, a gente voltou para os Estados Unidos no final do ciclo e eu vim, tipo assim, bom, vai ser o momento de eu relaxar para poder voltar e fazer o transplante. Você já tinha feito, então, as 6 sessões Já do tinha feito ciclo, todas 6 as sessões. ciclos, tá? Já tinha 6 meses ali de, né, sofrimento, mas a cabeça ali o tempo todo, pô, ia surfar, vivia a vida ali, muita natureza ali, o tempo todo na horta de casa, vendo a horta crescer. Aquilo para mim era como se fosse a vida, sabe? Tipo Estava assim, contemplando cada momento, cada momento. oportunidade, cada dia. Para você era muito valioso. A minha filha ia no quarto, levava uma coisinha para mim, pô, aquilo ali era uma coisa mais gostosa do mundo. Como que a sua esposa, como que ela ficou emocionalmente? Olha, ela foi uma fortaleza, assim, ela com certeza estava por dentro, né, muito, muito abalada, mas ela o tempo todo ali me incentivando, me dando apoio, sabe, do meu lado ali, e a Coral também, cara, a Rafa, assim, foram incríveis. A Coral, com pouca idade, eu não sei até que ponto ela estava entendendo exatamente, mas ela estava tentando cuidar de mim, sabe? Tentando estar ali junto o tempo todo, super amorosa e eu pude, né? Não tinha outra coisa que fazer além de estar ali vivendo o dia a dia junto com ela. E aquilo para mim era maravilhoso, porque você vê o crescimento do filho ali, né? No dia a dia. E quando eu voltei dessa viagem, já preparado para fazer os exames e fazer a internação, a gente fez ali o PET scan, e o PET scan deu que eu estava zerado e não ia precisar mais fazer o transplante. Então foi um milagre, assim. Foi uma coisa que a minha médica fala, ó, isso tudo está relacionado com o estilo de vida que você manteve durante o tratamento. Porque por mais que eu estivesse muito fraco, eu todo dia dava um mergulho no mar. Eu todo dia tentava dar uma nadada, sabe? Ficava ali... tem as crianças de Búzios que ficam ali na praia e que tem, né, um talento natural para o surf. Eu ficava passando para eles treinamentos, coisas que a vida inteira eu sempre gostei de fazer. Então eu via neles a minha infância, né? Então tudo isso me dava motivação do dia a dia, de estar ali vivendo. Em nenhum momento porque eu percebi o quanto, para quem não tem uma cabeça muito forte, e o esporte me ajudou muito a ter essa mentalidade, o quanto é fácil você cair para depressão, para você desistir da vida, sabe? Porque é muito pesado. Mas é isso, tem caminhos, né? E hoje eu olho para trás assim e tenho orgulho, né, de ter vivenciado toda essa experiência sem ter me deixado abalar, sem ter me vitimizado, sem ter, né, feito disso um problema para minha família. Porque já era um problema em si só para a família eu estar vivendo aquilo ali. E assim, acho que o maior orgulho que eu tenho de mim hoje em dia, acho que não é os títulos, é ter passado por isso e que isso seja um exemplo para outras pessoas, sabe? Eu sei que muito mais gente passa por essa situação do que passa por títulos, né? Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais seguro em estar aqui hoje num podcast, em estar conversando, né, com as pessoas até sobre os meus títulos do que eu me sentia antes para falar sobre eles. Porque, às vezes, eu tinha um pouco de vergonha. Pô, sou campeão mundial, como é que foi a tua trajetória e tal. Hoje eu tenho orgulho, né, obviamente, da minha carreira, mas eu tenho